Olá, eu sou a Márcia Matos e recebo aqui no Repórter MT o deputado João Batista, do PROS, que é presidente da CPI da Previdência, que ocorre na Assembleia Legislativa, a respeito aí da aposentadoria, da fraude que deve ter ocorrido, pode ter ocorrido, né, que é avaliado isso nessa investigação parlamentar. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Quero aqui já nos deixar à disposição, não só nessa oportunidade, mas nas próximas também, para estar vindo fazer uma prestação de contas desse trabalho que a Comissão Parlamentar de Inquérito vem realizando desde o início do ano passado, né, para tentar elucidar o que aconteceu aí, não só com o financeiro que foi retirado dos servidores, mas também com os imóveis que foram adquiridos com o recurso dos aposentados. Pois é, deputado, o senhor esteve aqui em setembro, o senhor está falando aí dos imóveis, eu lembro que o senhor comentou que estava sendo investigado, né, o paradeiro desses bens, né, que eram do IPMAT, foram repassados ao sistema Suprev, né, em seguida ao MTPrev, e não havia informações da destinação desses bens. Vocês conseguiram algum avanço nessa investigação de setembro para cá? Então, na verdade, nós já temos diversas informações e também documentos, né, que comprovam aquilo que a gente, na verdade, já imaginava e de que já tínhamos muitas denúncias a respeito. Né? Não só o recurso financeiro, aquele que eu costumo, em todos os momentos que falo sobre a Previdência, deixar bem claro que nós não estamos aqui tratando de recurso público, ele é um recurso privado, porque foi descontado do salário do servidor. Ela não é um imposto que o servidor estava pagando, ela foi retirada, uma contribuição que o servidor tirou do seu bolso para se aposentar no futuro. E esse dinheiro foi utilizado para diversos fins, entre eles a aquisição de diversos imóveis. E alguns desses imóveis eles foram transferidos para a administração pública, o que não poderia ter sido feito sem a anuência dos donos do imóvel, que na verdade são os servidores públicos, né? E não, o governo se apropriou desse bem privado. Nós temos aqui como essas duas creches que hoje são administradas pelo Estado e que agora nós temos a informação de que a SEDUC, junto com o Ministério Público, assinaram um TAC para transferir essas creches para o município, algo que nós entendemos que não é possível, porque ela não é um patrimônio do Estado, ele é um patrimônio privado dos servidores. Então, se alguém tem que autorizar ou desautorizar, nesse caso, seriam os donos legítimos, né? Nós temos aí a construção do hospital que está parado aí há mais de 30 anos. Esse hospital estava sendo construído, o terreno, com recurso do IPMAT, recurso dos servidores. Também tem que se analisar o que fazer para poder utilizar o recurso desse hospital para converter ao pagamento das aposentadorias. Nós temos aí os escritórios do IPMAT nos municípios de Diamantino, de Barra do Garça, de Rondonópolis, né, aqui de Cuiabá. Esses escritórios, eles simplesmente, estamos levantando a documentação, simplesmente esqueceram-se que era recurso dos servidores, também alguns foram transferidos, inclusive para que outros órgãos públicos fossem utilizados, mas que no meu entendimento deveria o Estado, no mínimo, pagar aluguel desses imóveis e o recurso do imóvel ser transferido para o fundo previdenciário, para garantir as aposentadorias no futuro. Então o que nós temos apurado até o momento é que além da má utilização do recurso financeiro, a má utilização dos recursos dos imóveis, né, também já temos operações que foram realizadas, nós já estamos com alguns processos, relatórios aí de alguns processos que foram realizados, como é o caso da Operação Jaleco Branco, né, que identificou pagamentos de procedimentos não realizados, procedimentos de saúde não realizados. Então, existe uma gama enorme aí de má utilização dos recursos, tanto os financeiros quanto o patrimônio que foi constituído com o dinheiro do servidor público. Essa má utilização, essas irregularidades, elas já teriam sido alertadas antes em uma outra CPI há décadas atrás, é isso? Sim, nós tivemos uma CPI que iniciou no ano de 1983, findando o seu relatório no ano de 1984. Ela apontava diversas irregularidades, desvio de recursos, e também apresentava propostas para o governo do Estado daquela época para que ele pudesse tomar providência e não deixar que acontecesse o que resultou agora, né? Uma Previdência que tem, aí, segundo o próprio Estado, um déficit financeiro de aproximadamente 1,3 bilhão ao ano, um déficit atuarial
que segundo dados do próprio MTPrev, chega à casa dos 48 bilhões, né? E deixando os nossos aposentados, aqueles que pagaram durante 30, 35 anos, sem a certeza do seu ganho depois de aposentado. Então já havia sim essa previdência, a CPI que foi constituída, inclusive naquela época presidida pelo então deputado estadual Roberto França, né? Resultou no relatório e agora nós estamos levantando para onde foram esses relatórios, a quem foi protocolado, quais as medidas foram tomadas, né? Já que infelizmente depois de mais de 30 anos a gente observa que as medidas tomadas não resultaram em efeito prático, já que o Instituto nosso ele está aí deficitário hoje. É um rombo financeiro que poderia ter sido evitado, então, né? Falando um pouco com o senhor sobre essa questão, a continuidade aí, o futuro da Previdência dos servidores de Mato Grosso, como que o senhor avalia esse processo dessa reforma da Previdência que está ocorrendo aqui no Estado? O senhor acha que da forma que está sendo apresentado está correto? O senhor é contrário? Como é que o senhor se coloca? Olha, em diversos aspectos a gente entende que ele é desnecessário, totalmente desnecessário. Para entender, eu acredito que podemos começar com essa CPI de 1984. O que a gente já vinha falando para a imprensa, na tribuna da Assembleia, nas reuniões com o governo, de que na verdade nós vamos pagar essa conta 2 vezes, né, está comprovado através dessa CPI que foi realizada em 1984. O servidor ele cumpriu com a sua parte. O discurso do governo de que a Previdência nossa ela quebrou, porque hoje nós temos uma quantidade maior de servidores efetivos do que inativos do que ativos, né? Essa conversa de que o Estado está aportando recurso que era para fazer saúde pública, educação e está aportando o pagamento dos aposentados, ou essa conversa de que um dos problemas é que hoje o cidadão ele está vivendo mais e já caiu por terra. Está comprovado de que a Previdência ela está deficitária porque ela foi roubada. Ela foi roubada. Não só a Previdência do servidor público aqui no estado de Mato Grosso, em diversos outros estados, conforme a gente vem acompanhando através da imprensa, também a Previdência Social, né, do trabalhador da iniciativa privada. Nós tivemos a CPI da Previdência no Senado, que apontou exatamente isso, ali presidida pelo senador Paulo Paim, apresentou exatamente aquilo que vem acontecendo no estado de Mato Grosso. Má gestão, desvio de finalidade dos recursos e também a corrupção no órgão. A retirada de recurso privado para atividades que não é oriunda da legislação. Mas nós entendemos que o governo hoje, ele precisa, é verdade, ele precisa estabilizar a administração, mas não precisa ser feito da forma que o governo está fazendo, né? A Previdência Social, por exemplo, na regra apresentada com relação à questão da alíquota, ela aumenta de 11 para 14 apenas os trabalhadores ativos, enquanto que o governo de Mato Grosso, ele mandou um projeto, mandou uma mensagem para a Assembleia, que vai passar agora na redação final, punindo todos, inclusive os aposentados. O senhor se colocou contra, né, contrário, essa taxação? Contrário, nós temos que entender que, diferente do discurso que muitos políticos, que muitos do governo, né, que alguns segmentos fazem, e que o funcionalismo público pertence a uma casta, isso não é verdade. Nós temos um grupo pequeno que ganha um salário bem abastado, é verdade, mas é um número pequeno. É um número pequeno. Nós temos a grande maioria do servidor público, ele ganha no máximo até 5 salários mínimos. E aí você desconta imposto de renda, você vai descontar ali, é difícil um aposentado hoje, que ele não paga um empréstimo, né? É o período em que o cidadão ele mais precisa do seu salário, que é quando ele já está numa idade avançada, e é quando o Estado mais o penaliza. Porque até há pouco tempo, aliás, por enquanto, ele ainda não está pagando ainda. Quando ele se aposenta, não paga mais a Previdência. Ele já pagou durante 30, 35, 40 anos. E agora, conforme esse projeto do governo, ele vai ter que continuar pagando até a morte. E detalhe, para nós que estamos na ativa, já pagamos 11, vai aumentar mais 3. Para aqueles que estão na inatividade, que ele não pagava nada, vai passar a pagar 14. Agora, existe uma emenda, inclusive essa emenda ela foi aprovada na Assembleia, esperamos que o governo não vete, isentando ali pelo menos um aposentado que ganha até 3 salários mínimos, até 3 mil reais. Ele disse, colocou que não iria vetar, né? O líder do governo colocou. Esperamos que não. Me diz uma coisa, deputado, agora vai ocorrer outra situação polêmica, né? Nessa questão da Previdência, que é
vai ser votado agora o aumento da idade para o servidor se aposentar, né? Vocês já sabem qual que é a proposta? Já tem debatido isso? Como que está essa negociação para não ficar tão pesado? Na verdade, eu acho que falta muita informação para a sociedade com relação à questão da aposentadoria, né? O regime de previdência ele já teve diversas reformas aí. Inclusive em 2003 nós tivemos, existe uma regra que vai até o final de 2003, do início de 2004 para cá, o servidor público ele já tem uma regra diferenciada, então na verdade já foi feita uma reforma. Hoje o servidor público civil, ele já tem uma idade limite mínima para se aposentar. O que existe é que existem algumas carreiras, né, que tem o direito à chamada aposentadoria especial ou a diferenciada, como é o caso das carreiras policiais. O que, na verdade, isso nada mais é do que uma compensação pelas condições ao qual esse profissional é colocado para trabalhar. Imagina você, um policial civil, um policial penal, antes agente penitenciário, de 65 anos no corredor de uma penitenciária, empunhando uma calibre 12, combatendo jovens criminosos de 18, 20, 26, 28 anos. Não é concebível. Existe agentes penitenciários de 60 anos atuando no sistema penitenciário, mas são exceções. A partir do momento da aprovação dessas regras, você vai estender o tempo de trabalho desses profissionais. Imagina hoje, o sistema penitenciário de Mato Grosso, que nós conseguimos garantir de 2010 para cá, pelo menos a disciplina nessas unidades. Isso através de um trabalho intenso, né, de contenção, de investigação, um trabalho em que nós conseguimos manter a população carcerária no seu local, diminuir os índices de violência lá dentro, de homicídios, de resgates, de fuga. A partir do momento em que nós estivemos aí, submetendo o agente da Polícia Penal a um trabalho até 60, 65 anos, nós não temos pessoas em condições físicas e de saúde adequada para manter a segurança das unidades prisionais. Quem vai ser penalizado principalmente vai ser a sociedade. E infelizmente os nossos governantes, os nossos políticos, eles não analisam por essa ótica. Eles analisam a prestação de serviço público para a sociedade como sendo uma relação empresarial, em que o serviço público tem que ofertar ganho financeiro. E não é assim que funciona. Deputado, o senhor que tem já esse conhecimento aí desse rombo da Previdência, as irregularidades que ocorreram, quantos aposentados nós temos, qual a margem aí próxima de aposentados temos, o senhor acredita essa reforma agora, ela supre as necessidades do Estado ou vai precisar de outra daqui a uns anos? Se diz com relação à reforma da Previdência, né? Isso, a reforma. Você acha que esse projeto já fica tranquilizado, vai precisar de outra daqui a alguns anos? O senhor chegou a analisar isso? Olha, eu reforço a minha fala agora há pouco. O grande problema da Previdência não é recurso financeiro, é má gestão e corrupção. Hoje o Estado está aumentando a alíquota, está diminuindo, aliás, está aumentando o tempo de contribuição. Não vai demorar muitos anos, o Estado vai ter que fazer isso novamente, porque essas práticas, infelizmente, elas são sucessivas. Entra governo, sai governo, e infelizmente a gente vê que são práticas que não respeitam o recurso privado. Enquanto os governos, enquanto a classe política não entender que o recurso arrecadado do salário do trabalhador, ele não é recurso público, que aquela parte que a classe patronal, que o Estado aporta para complementar a aposentadoria, ela é um regramento jurídico, é uma lei, é uma obrigação do Estado. Então aquele recurso, ele é privado, ele é um recurso do trabalhador, do servidor, ele não pode simplesmente desviar a finalidade desse recurso. Então se eles continuarem desviando a finalidade, não vai demorar, eles vão ter que votar um novo projeto, aí aumentando de 14 para 20, para 30, para 50, e daqui a pouco o trabalhador, ele vai ter o seu salário achatado, porque a maior parte daquilo que ele ganha, ele vai ter que pagar de impostos, de imposto de renda, vai ter que pagar de previdência, se quiser ter o direito a se aposentar no futuro. Então o grande problema não é o financeiro, são as práticas utilizadas. É a corrupção, é a má gestão, é o modo como a classe política e os governos veem o servidor público, que infelizmente pegaram o servidor público para Cristo como se fosse o grande responsável pela destruição do Estado. E nós sabemos que não. Você tem uma ideia, nós temos um orçamento previsto agora para 2020
na casa de 20 bilhões e 300 milhões. Né? Nós temos aí uma previsão de renúncia fiscal no estado de Mato Grosso que supera 7 bilhões. E se você fizer uma análise da contrapartida, né, que aqueles que receberam essa isenção fiscal, elas deram para o Estado, ele não gerou a quantidade de emprego esperado, ele não gerou bem-estar social. Então, estamos simplesmente renunciando impostos, aí sim eu digo que é uma casta, né? Grandes segmentos financeiros, empresariais, do agro, que estão recebendo a renúncia fiscal, que deveria dar, inclusive, como contrapartida, a baixa nos preços que são levados ao consumidor final, e a gente vê que, na verdade, isso vai apenas para a sua margem de lucro. Tanto é que quando se mexe, em parte, em alguns segmentos, em algumas cadeias, né, na questão do ICMS aqui, por exemplo, logo se apresenta aí empresas, grupos, falando de entrar em concordatas, em falência, né, porque o que sustentava eles era exatamente essas isenções, os incentivos fiscais concedidos exorbitadamente. Lembrando que eu não sou contra o incentivo fiscal. Quando é incentivo fiscal, por exemplo, aqueles que consomem energia, o pessoal de baixa renda que consome energia, produtos da cesta básica, que a gente não compreende, que estão alegando aí, que conforme a publicação aí do projeto da lei complementar 631, né? Alguns segmentos reclamando do aumento do imposto, mas que você observa que não houve aumento nenhum para os produtos da cesta básica e está aí que só sobe a cada dia. É abusivo, né? A energia elétrica que sobe a cada dia. Então a gente observa que, na verdade, também existem grupos aí muito ambiciosos que querem tirar o couro do cidadão e joga a responsabilidade, a culpa no servidor público. Bom, voltando aqui, sem acalmar, porque aqui não está tendo como acalmar, é tanta pauta bomba que tem nessa Assembleia, voltando agora aos trabalhos, né? Vocês estão voltando agora com os trabalhos da CPI, né? O senhor pode dizer para a gente quais serão os próximos passos da CPI agora, qual que é a sua previsão desse trabalho? Então, a CPI ela entrou numa fase de oitiva já no final do ano passado. Nós temos algumas pessoas que foram, além de presidentes do órgão anterior, gestores dos órgãos anteriores, que depois veio culminar aí com a criação do MTPrev, também funcionários que trabalharam em funções estratégicas, como é o caso do setor do patrimônio, setor financeiro, ao setor que tratava ali dos procedimentos de saúde, uma vez que a Previdência, o IPMAT, ele fazia, além do pagamento das aposentadorias dos aposentados e pensionistas, ele também fazia saúde do servidor, né? Inclusive tendo utilizado o recurso também para criar creches aí para o filho dos servidores, que depois também foram usurpados esses recursos por parte do governo. Então nós estamos nessa fase de oitivas, levantando documentações. Nós temos uma dificuldade muito grande ainda de criar um arcabouço aí de provas, porque eu não sei se foi incompetência das gestões dos governos passados, né, que não preservaram o arquivo que a gente tem na administração pública, ou se foi de forma proposital. Mas muitas informações e muitos documentos foram se perdendo. Mas nós vamos reiniciar agora, a partir dessa semana, continuamos com as oitivas e também levantamento de todos os relatórios aí, das denúncias, das operações, das CPIs que foram realizadas no passado, para a gente poder confrontar aí a justificativa do Estado, do governo, de que o grande problema da Previdência seria o servidor público em si. E a gente quer mostrar que não foi. Nós tivemos casos de corrupção, de má gestão, de desvio de finalidade, e é isso que fez com que chegássemos a essa Previdência deficitária. A senhora acredita que vai mais quanto tempo para vocês conseguirem concluir esse trabalho? Que é um trabalho longo, né? Na verdade, nós não estamos aí criando como meta uma questão temporal. Nós estamos levando em consideração de que cada etapa trabalhada, porque essa reforma da Previdência, ela já iniciou há bastante tempo atrás, e mas cada vocês fase... pediram prazo extra já dessa CPI? Sim. A CPI ela é válida. Pode ser pedido mais uma vez, né? Sim. Na verdade, ela pode se prolongar até o final do ano legislativo. Ela tem que ser renovada a cada 6 meses. Nós estamos fazendo esse período de renovação, porque a cada período que vai passando, além de estar levantando documentações passadas, informações passadas, a CPI também ela fica vigente, de modo a acompanhar o trabalho que não só o governo do Estado, mas também que o Conselho de Previdência do Estado
né, as discussões que são realizadas ali. Então, a CPI, essa comissão parlamentar, ela estando em vigência, ela também serve de palco para a discussão e também para que a gente negocie aí, para que não haja tanto prejuízo, o prejuízo não seja tão grande para o servidor. Deputado, pelo que o senhor já avaliou aí, do que vocês ouviram, do que vocês viram, do que vocês têm recebido de informações, eu sei que ainda não tem um relatório, que não concluiu essa investigação, mas o senhor acha que isso já é um caso que pode ocorrer aí uma operação policial sobre essas informações? Olha, tudo depende muito de prazos, de acontecimentos, né? Se o resultado ele é simplesmente oriundo de algo que se iniciou há bastante tempo lá atrás e tivemos aí a prescrição, nós só teremos a lamentar, mas mesmo assim, pelo menos a sociedade, né, ela vai ficar sabendo o que realmente aconteceu com a Previdência do Servidor Público. Mas aqueles casos em que estiver dentro do prazo, né, em que a Justiça possa cobrar a punição, que o Estado possa alcançar criminalmente aqueles que surrupiaram a Previdência do Servidor Público, nós vamos estar, com certeza, nós vamos estar cobrando providências. Uma das medidas que nós temos tomado agora, por exemplo, é levantar cada um dos órgãos de controle que receberam o relatório final da CPI de 84. Quais foram as medidas adotadas por esses órgãos? O que fez o Ministério Público, o que fez o Tribunal de Contas, o que fez o Judiciário do Estado de Mato Grosso, as corregedorias, né? O que fez com esse relatório em mãos, qual foi o resultado. Então nós estamos levantando para que a gente possa levar isso até a sociedade. E também para que a gente possa apresentar algum arcabouço aí, algumas legislações que diminuam o impacto dessa reforma que foi feita, que está sendo feita, né? Que diminua o impacto para o servidor. Porque também não vai adiantar apenas a gente levantar a informação. Claro, se a gente conseguir comprovar dentro do prazo, né, do prazo legal, para que possa punir alguém, recuperar alguma parte desse recurso, vai ser muito bom, principalmente para o servidor público. Mas também que a gente possa apresentar propostas legislativas que melhorem o texto da nossa Previdência e que possa diminuir o prejuízo que eles estão tomando agora com essas reformas que estão sendo apresentadas. Qual que é esse prazo legal? Quem cometeu alguma irregularidade, algum delito, há quantos anos? Então, na verdade, isso depende da legislação vigente. Nós temos prazos específicos para os processos criminais, né? Mas aqueles que diz respeito à administração pública, eles têm prazo totalmente diferente. Então, nesse caso de desvio de recurso público, o prazo ele é muito mais elástico. Então, nesse caso aí, talvez seja muito mais fácil da gente pegar esse pessoal. Mas no caso do processo criminal, vai depender da participação de cada autor para a gente saber qual vai ser a pena aplicada pelo judiciário no final. Então aí quem estava julgando está tranquilo, às vezes pode ter uma surpresa aí. Infelizmente nós temos visto aí, por exemplo, diversas denúncias, delações que são realizadas e eu faço aqui inclusive um desabafo, faço uma crítica, não só ao nosso judiciário, ao próprio Ministério Público, aos órgãos de controle de um modo geral, ao judiciário e os órgãos de controle de um modo geral, não só no estado de Mato Grosso, né? A STF, a STJ, a todos aqueles que têm a responsabilidade de cuidar. A imagem da classe política, não só no estado de Mato Grosso, mas a nível de Brasil, ela já está chamuscada. Aqueles que estão adentrando na vida pública, na política, como é meu caso, de vários outros, né? Nós temos aí a responsabilidade de estar recuperando a imagem da política. A política, ela por si só, ela não é algo maléfico à sociedade, é o contrário. É aquilo que fazem com os cargos públicos e que é maléfico, né? Nós temos a obrigação de melhorar, mostrar serviço para melhorar a imagem da classe política no Brasil. Agora, infelizmente, nós também temos aí os órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Judiciário, que, utilizando-se aí muitas vezes, e aí vem inclusive os advogados dessas pessoas, se utilizam de instrumentos protelatórios, levam aí 10, 15 anos empurrando o processo, sabendo que existe a prescrição lá na frente, e aí a pessoa acaba saindo ilesa. Isso gera essa sensação de impunidade e faz com que outros que adentrem a vida pública, que possam muitas vezes estar bem intencionados, apesar de que o dinheiro, na verdade, ele não corrompe, né? Ele apenas desperta o mau caráter que existe dentro das pessoas. Então,
faz com que essas pessoas, sentindo essa coisa da impunidade, acabem também entrando nessas facilidades e acabem surrupiando o patrimônio público. Então é necessário que o nosso judiciário ele seja mais célere, que o Ministério Público seja mais célere, que o Tribunal de Contas seja mais célere, que as corregedorias sejam mais céleres, né? Para que a gente possa utilizar como instrumento pedagógico para desmotivar essas pessoas que, porventura, venham ter a intenção de dilapidar o patrimônio público, na verdade. Tá certo, quero agradecer a sua participação, o seu tempo, né, para vir aqui conversar conosco, prestar todas essas informações, né, tão importantes e deixar o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais, deputado. Olha, nós que agradecemos o espaço mais uma vez. Aproveito e faço um elogio ao trabalho da imprensa. Nós temos visto que, muito embora as falhas da classe política, como eu já coloquei aqui, da classe política, dos órgãos de controle, do nosso judiciário, da justiça brasileira de um modo geral, né, nós temos aí, quando a imprensa ela é livre, ela é bem intencionada, ela tem um papel fundamental, né, fazer com que a sociedade ela tome conhecimento dos fatos, porque aí sim a sociedade ela vai estar cobrando, ela vai ter como saber o que vem acontecendo. Ainda essa semana eu fiz um elogio. Eu costumo dizer que existem alguns repórteres investigativos aí que são muito mais preparados do que muitos policiais que a gente tem aí, né, nas nossas polícias de um modo geral. Eu tenho visto o resultado fantástico aí de alguns jornalistas, inclusive aqui no estado de Mato Grosso mesmo. Tenho um contato muito próximo com esses profissionais desde a época do nosso sindicato. Então, muito obrigado pelo espaço e parabéns aos profissionais da imprensa por estar divulgando todas essas mazelas para fazer com que a sociedade nos ajude a cobrar. Tá certo. Obrigado, senhora. A gente continua acompanhando esse trabalho, deputado. Obrigado.